pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo da nossa série Pais da Igreja. Essa semana nós vamos trabalhar com os pais apostólicos. Mas afinal, você sabe quem são os pais apostólicos? Fique conosco e você vai descobrir. Antes de dar continuidade ao nosso vídeo, eu quero mais uma vez convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para que você receba as notificações. Estaremos trabalhando nesta série de vídeos a respeito destes homens e mulheres que contribuíram para a Igreja de Cristo. Então eu conto com a sua inscrição. Como havíamos programado, esta semana vamos falar sobre os pais apostólicos. Afinal, quem são estes homens? Quem são eles? Bem, para se receber o título de pai apostólico, era preciso que houvesse alguns requisitos. Os requisitos principais eram que estes homens tivessem contato direto com algum apóstolo ou com algum discípulo direto dos apóstolos. Mas não bastava somente isso. Era preciso também que tivesse escrito alguma coisa que contribuísse para a doutrina e para a teologia da igreja cristã. Então, existem alguns documentos que a autoria ou é duvidosa ou não se sabe de fato quem fez, que está incluso neste período dos pais apostólicos. Por exemplo, nós podemos citar a Epístola de Barnabé, o Pastor de Hermas e o documento doutrinário do século I de Daquê. Contudo, aqueles que de fato receberam o título de pais apostólicos são três. Quem são eles? Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna. Mas vamos, neste vídeo, estudar um pouquinho a respeito do que cada um destes homens contribuíram para o cristianismo. Deixo, porém, um alerta. E o alerta é: nem tudo que eles escreveram pode ser considerado como uma doutrina totalmente bíblica. Como homens, eles tiveram as suas falhas, tiveram os seus erros, as suas divergências com o que hoje nós entendemos como evangelho. Eles foram verdadeiros leões contra os ataques exteriores de nascentes heresias como o docetismo, como alguns movimentos judaizantes, como o gnosticismo incipiente. Eles foram cristãos que merecem ser lembrados, e não somente lembrados, mas estudado tanto o seu testemunho de vida como a sua história e como os seus escritos. Então vamos trabalhar agora o primeiro pai apostólico, Clemente de Roma. Clemente de Roma tem a sua história datada por volta do ano 30 depois de Cristo ao ano 100. Ele é considerado pela Igreja Católica como o quarto papa da Igreja, sucedendo Pedro. Claro que esta percepção católica é uma percepção posterior e não deve ser levada em consideração, principalmente em virtude do contexto eclesiástico dos anos 81 a 96, quando Clemente exerceu o seu bispado na cidade de Roma. A sua história é envolta em muitas lendas. Contudo, o que se sabe de fato, através dos escritos de Eusébio de Cesareia, de Irineu e de tantos outros pais da igreja posteriores, é que este homem teve contato direto com o apóstolo Paulo. Alguns acreditam que ele foi membro de uma família real. Outros, porém, o consideram que ele nasceu no judaísmo e posteriormente se tornou cristão. A sua principal obra é sua Epístola aos Coríntios. Essa epístola ela guarda muitas similaridades com aquilo que Paulo escreveu aos Coríntios anos anteriores. E ele faz um apelo àquela comunidade, um apelo a que aqueles irmãos se tornem mais unidos, que eles estabeleçam uma união necessária para o crescimento do povo de Deus. Ainda mais, nesta epístola nós podemos encontrar diversas citações do Antigo Testamento. Ela é imensamente rica neste tipo de citação. Dentro desse processo de convite à doutrina, Clemente de Roma ele é muito categórico quando ele solicita que a igreja seja unida. Mas essa união não podia ser a qualquer preço. Ela não podia desconsiderar a verdade revelada em Cristo. Portanto, esta unidade ela deveria prezar pela sã doutrina. Por isso, Clemente de Roma escreveu: melhor estar em conflito com homens sem bom senso, soberbos, jactanciosos em seus arrogantes discursos, do que estar em conflito com Deus. Clemente de Roma ainda traz profundas contribuições teológicas em dois temas caros ao protestantismo e ao cristianismo em geral. Um deles é a soberania de Deus. Mas o mais interessante é que
Ainda no século I, início do século II, ele já trata da teoria da justificação por nós mesmos, nem pela nossa sabedoria, inteligência, nem nas obras que realizamos com pureza de coração, mas pela fé, e é por ela que Deus justificou todos os homens desde as origens. Diante de tudo isso, vemos nos escritos de Clemente de Roma uma indicação do centro doutrinário daquilo que seria o protestantismo, daquilo que permearia todo o cristianismo durante os seus mais de 2000 anos. Por isso, devemos nos deter em seus escritos e estarmos atentos à sua fala. Vamos agora, então, saber um pouquinho mais sobre o segundo pai apostólico, que é Inácio de Antioquia. Inácio viveu entre os anos 35 e 115 depois de Cristo. Foi bispo de Antioquia da Síria. De acordo com a tradição, ele foi discípulo do apóstolo João, também conheceu o apóstolo Paulo e foi sucessor de Pedro na igreja em Antioquia, fundada pelo próprio apóstolo. Inácio também foi bispo na cidade de Antioquia. Segundo Eusébio de Cesareia, ele foi o terceiro bispo. E ele foi preso justamente pelas suas convicções espirituais. Há algum debate sobre o real motivo da sua prisão. Ele foi preso pelo imperador Trajano, levado para Roma para ser martirizado no Coliseu através de feras que iriam consumir o seu corpo como era comum. E isto serviria justamente para que outros cristãos não ousassem continuar proclamando a palavra de Deus. Os seus escritos estão em 7 cartas. Essas 7 cartas foram escritas durante o seu trajeto para Roma. E elas trazem muitas recomendações de fé, de perseverança e também recomendações doutrinárias. Entre as principais recomendações doutrinárias que nós encontramos, nós podemos ver as seguintes. A primeira dela, Inácio recomendava a unidade da igreja, especialmente sob o cuidado dos bispos. Em segundo, trazia um forte entendimento a respeito da natureza divina de Cristo, ao falar que, de fato, Jesus Cristo, nossa vida inseparável, é o pensamento do Pai. Ele é gerado e não criado. Neste segundo ponto, eu quero só destacar uma coisa. Esta fala de Inácio está apresentando a gênese da doutrina que seria defendida por Atanásio posteriormente. Ou seja, ele já no século II, no início do século II, ele defende de fato que Jesus Cristo é Deus. Ainda nós podemos ver entre as doutrinas defendidas por Inácio as seguintes. Inácio defendeu uma doutrina da Trindade nascente. Ele escreveu: sejam submissos aos vossos bispos e uns aos outros, assim como Jesus Cristo se submeteu na carne ao Pai, e os apóstolos se submeteram a Cristo, ao Pai e ao Espírito, a fim de que haja união tanto física como espiritual. Perceba que Inácio já lança as bases da doutrina da triunidade de Deus, que também será confirmada posteriormente. E por último, Inácio teve que enfrentar 2 grandes inimigos que surgiam no meio da igreja: o judaísmo, ou os judaizantes, e o gnosticismo, através de um docetismo. Quanto ao judaísmo, Inácio foi muito enfático quanto ao culto, a necessidade de se celebrar o culto ao Senhor no domingo. Ele combateu em sua carta aos magnésios de forma muito peremptória que o cristão não deve voltar ao judaísmo, mas que todo o judaísmo, assim como as demais religiões, devem apontar para Cristo como o único Salvador. Inácio escreve aos magnésios a seguinte mensagem: é absurdo falar de Jesus Cristo e viver como judeu. O cristianismo não depositou sua fé no judaísmo, mas o judaísmo no cristianismo, junto ao qual se reuniram todas as línguas que creram em Deus. Inácio viveu e morreu como um verdadeiro exemplo de cristão. Durante a sua caminhada para Roma, ele ainda foi muitas vezes persuadido a criar alguma estratégia para não ser martirizado, a uma intervenção política, alguma coisa nesse sentido. Mas na sua carta aos Romanos, entre os capítulos 2 e 6, ele diz algo tremendo. Ele pede aos irmãos que, na verdade, ore para que ele tenha forças para ser verdadeiramente martirizado, não apenas de palavras, mas de coração. Ele entregou a sua vida. E como uma forma de nos motivar a não desistir no meio das tribulações, assim como aos irmãos dos seus tempos,
ele escreve a seguinte mensagem: Gosto de pensar em mim como um trigo do próprio Deus. Preciso ser moído, até me transformar em farinha pelos dentes daquelas feras, a fim de que eu seja assado como um pão puro ofertado para ele. Perceba que nas últimas palavras de Inácio, ele nos dá uma demonstração de fé e de certeza, que ainda que o seu corpo perecível se vá, ele estará para sempre com o Senhor. Então, diante disso, é um exemplo para a igreja em todos os tempos. E por último, vamos falar de Policarpo de Esmirna. Segundo Tertuliano, Policarpo de Esmirna foi bispo ordenado pelas mãos do próprio João. O seu exemplo é um exemplo de fé, de ortodoxia e de certeza de que a palavra de Deus é a verdade. Nas suas cartas ou nos seus escritos, ele faz diversas menções à palavra de Deus, ao Antigo, ao Novo Testamento, às cartas paulinas, sempre mostrando o seu apreço pela mensagem de Cristo. E para falar sobre este homem e seu exemplo, eu quero convidar aqui o meu pastor, um grande pesquisador da história da igreja, o pastor Raimundo José Leal Neto. Vamos ouvir o que ele tem a dizer a respeito deste pai apostólico. Meus amados irmãos, eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre Policarpo de Esmirna. Este foi um bispo da igreja em Esmirna, que hoje é a região da Turquia. Um homem de Deus, um homem culto, um homem fiel à ortodoxia da palavra de Deus. Ele viveu entre os anos 69 e 159 da era cristã. Ele foi perseguido pelo Império Romano, mas não negou a sua fé. Ele é chamado de um dos pais apostólicos, porque ele fez parte de um grupo de irmãos que teve contato com os apóstolos de Cristo, aqueles primeiros apóstolos do Senhor Jesus. E um desses apóstolos, que a história registra que ele teve contato, foi o apóstolo João. Diz a história que Policarpo foi ordenado bispo pelas próprias mãos do apóstolo João. Então esse homem de Deus viveu durante esse tempo em que a igreja era muito perseguida pelo Império Romano. E um dos momentos marcantes da vida de Policarpo é quando ele, aos 86 anos, 87 anos, isso varia de autor para autor, essa diferençazinha pequena aí de 86 para 87 anos, ele foi convocado pelo Império Romano para negar a Jesus. E é muito marcante na história, na biografia de Policarpo, quando ele é instado a, negando a Jesus, ele viveria. E ele, continuando com a sua fé, ele seria sentenciado à morte, executado. E a história registra que ele disse celebremente, antes daquela execução: eu tenho servido ao meu Senhor durante 87 anos e ele nunca me fez mal nenhum. Como agora eu o negaria? Portanto, eu sou cristão. Então, Policarpo é um exemplo para nós, para a igreja desse século 21, como um homem fiel, um pastor que seguiu os caminhos do Senhor, que não negou a sua fé, mesmo diante da morte, permaneceu fiel ao Senhor. Que Deus os abençoe. Bem, irmãos, depois deste grande testemunho a respeito de Policarpo de Esmirna, nós encerramos o nosso vídeo de hoje a respeito dos pais apostólicos. São homens que tiveram grandes exemplos para nos trazer. Claro, como já disse no início do vídeo, tiveram também as suas falhas doutrinárias e nós devemos ponderar isso e compreender que eles não eram infalíveis nem inerrantes. Contudo, é importantíssimo que nós, como cristãos do século XXI, possamos nos inteirar mais a respeito dos escritos destes homens e como eles contribuíram para a fé cristã. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardo você na próxima semana com o próximo vídeo da série Os Pais da Igreja. Mais uma vez eu te peço, compartilhe, deixe o seu like e até a próxima. Um forte abraço a todos, em nome de Jesus.